Oi, meu nome é Carolina e você está escutando São Paulo Isolado. Eu sou designer gráfico, trabalho no Instituto Butantan, dentro, na verdade, da Escola Superior do Instituto Butantan. Eu sou branca, cabelo cacheado, alta, magra, olhos escuros, cabelos escuros, e eu acho que é isso. Uso óculos e cabelo curto. Então eu tava no Butantan trabalhando, tava com bastante projeto, principalmente que a gente fazia bastante, nessa época, bastante evento. E aí, de repente, nesse momento, falaram que a partir da semana que vem as pessoas vão ficar home office. E pra gente foi completamente novidade, porque não era uma realidade no Butantan, pelo menos, trabalho à distância. E eu realmente achei que em poucos meses, no máximo um mês, a gente estaria de volta, assim. Mais ou menos, até deixei comida na minha gaveta, porque realmente eu não me liguei que ia demorar. E aí, realmente, eu não voltei pro Butantan, não presencialmente, por um bom tempo. Eu acho que até mais ou menos setembro. Quer dizer, aí eu voltei, na verdade, um dia quando eu precisei fazer teste, porque eu tive Covid e no Butantan eu conseguia fazer o teste. Aí eu precisei ir lá no Butantan e eu aproveitei e falei, vou limpar minha gaveta, que deve ter bicho lá dentro. Só fui voltada, realmente, quando veio a gente trabalhar o esquema duplo, né? Metade lá, metade em casa. Foi difícil pra você se acostumar com home office ou não? No começo eu achei bem assim. No começo foi meio férias. Na minha cabeça era tipo, não férias de que eu não tinha trabalho, mas um esquema assim de algo muito novo que era gostoso. E ao mesmo tempo eu queria mostrar muito mais serviço. Eu acho que por eu nunca ter trabalhado à distância, eu ficava imaginando, não, eu preciso fazer muito mais para quem antes estava do meu lado perceber que eu tô fazendo coisas. Eu acho que até a equipe inteira se entender com a nova realidade levou um tempo de adaptação, diminuiu um pouquinho a demanda. E aí eu comecei a sentir mais realmente o que era ficar isolada. Porque quando as coisas são novidades, elas são interessantes. Depois que ela deixa de ser novidade, ela começa a dar um medo mesmo, assim, do desconhecido. Eu achei que ia durar pouco, não tá durando tão pouco assim. O que vai acontecer daqui pra frente, né? Depois, como aquilo não era tão novidade, deu uma diminuída na demanda, eu precisei ocupar de alguma coisa, inventar coisas pra me relaxar, assim, pra extravasar, na verdade. Então, assim, era ocupar esse meu tempo de modo que eu não pensasse muito nisso. Aí eu comecei a inventar coisa. Eu comecei, por exemplo, a cozinhar muito mais. Nessa época, meu namorado, no comecinho da pandemia, meu namorado veio pra São Paulo. Ele morava em Florianópolis. Aí depois ele saiu daqui e foi morar sozinho, então deu ainda mais esse espaço. Então sempre que a gente se via, a gente cozinhava. Aí eu pintei a minha parede, aqui de casa. Você que pintou? Sim. Que linda! Eu desenhei ela, aí a ajuda pra pintar foi o namorado da minha irmã, que pôs também a mão na massa. Só eu e ele, sabe? Ninguém mais ajudou. Então eu comecei a extravasar dessas formas, assim. Desenhar, computador. Só que agora eu comecei a fazer mais aquarela, enfim, cada hora eu vou tentando extravasar de alguma forma. E exercício em casa, que eu odiava. Mas naquela época foi uma coisa que ocupava meu tempo e me ajudou muito, inclusive eu acho que quando eu fiquei com Covid, porque eu sentia cansada. Não foi sério, meu Covid foi tranquilo até, mas eu me sentia cansada, né? Só que eu não parava de fazer exercício, então talvez esse negócio de fazer exercício meio que me ajudou até na respiração, essas coisas. Foram umas coisas que eu fui arrumando e descobrindo pra ocupar meu tempo. E série, muita série. Muitas séries. E foi isso, assim. E plantas. Eu não tinha plantas e fui arrumando plantas. Eu acho que até com a ideia de ter algo pra cuidar, assim, que exige um cuidado, tempo, comprar terra, sabe? Você vai pensando um pouco em outras coisas. E eu não sou uma pessoa que mostra muito as coisas fácil. Então eu comecei a somatizar muita coisa. Lá por maio, quando eu fiquei com Covid, começou ali em abril, eu comecei a somatizar muita coisa, sabe? Comecei a ter problema de cabelo, eu tive problema de dermatite, eu tive um mês inteiro de insônia, não dormia de jeito nenhum. Passava mais de uma noite seguida sem dormir. Na minha cabeça eu tava, tô em casa, a situação é ruim, mas eu tô super levando bem, imagina. Mas aí eu comecei a sentir esse monte de coisa. Isso foi depois que você pegou o Covid? Foi meio concomitante. Na época do Covid eu também não tava dormindo direito. E foi assustador pra mim, assim, o não dormir. Que aí
esse tempo que já tava grande em casa, eu ainda passava madrugada em casa, grande, sem fazer nada, e na verdade nem dormi, mas eu tava conseguindo. Então foi meio assustadora a parte da insônia, assim, porque pelo menos eu nunca tinha tido isso. Então foi uma novidade. Não saí, continuo sem sair, mas assim, ir pra um bar pra mim ainda é meio inconcebível, assim. Pra mim parece que se eu for, é antiético, sabe? É uma coisa que eu tô fazendo errado. Assim, pessoalmente parece que eu vou estar fazendo algo muito fora da lei, assim, completamente errado. Então eu não vou estar confortável. Embora tá aí o bar, o restaurante, tá tudo aberto, assim. Aqui na rua as coisas estão vida normal, com muitas aspas, mas há um bom tempo. Então, assim, é uma rua muito agitada, então a gente vê que o movimento realmente voltou já há um tempo. Embora a situação pandêmica não tenha melhorado muito, ou, na verdade, piorou vamos supor aí, de final do ano pra cá, ela piorou, né? Como foi você pegar Covid? A sua irmã pegou também? Assim, a gente acha que ela foi a primeira, no caso, né? Porque ela que apresentou os sintomas primeiro. Eu e ela, a gente sempre teve muita rinite, alergia, no geral. Então, assim, a gente não se ligou. Ela começou a ter nariz, essas coisas escorrendo. Ela teve um pouco de febre. Mas ela achou que era tipo uma sinusite. Só que aí ela, de repente, perdeu o olfato e o paladar. E aí a gente, eita porra! E aí ela foi fazer aqueles testes de farmácia, que na verdade é até de anticorpo, né? Assim. E já deu positivo do IgG. E aí nessa época eu já tava ficando com dor de garganta. Eu lembro que uma vez eu fui num mercado mais longe, assim, a pé. E aí na volta pra mim já foi muito difícil. Não conseguia falar e andar ao mesmo tempo. Ou eu fazia um ou eu fazia o outro. Aí eu também perdi completamente o olfato e o paladar. Só que aí isso já tinha passado aí uns 10 dias do começo mesmo dos sintomas. Aí eu entrei em contato com o gestor no Butantan, ele falou, vem aqui e vamos fazer o exame. Aí quando eu cheguei lá já tinha uns 15 dias, assim. Aí deu positivo no IgG, mas deu negativo no PCR. Enfim, fiquei em casa pelo sim, pelo não. Até porque eu não sabia se meu namorado, por exemplo, também tinha pego nessa. Logo em seguida foi ele que sentiu dor de cabeça e muita febre. E ele ficou meio fanho também, essas coisas mais respiratórias, mas não teve falta de ar nem nada disso. E então ele fez também o de farmácia, porque ele também não foi pro hospital fazer PCR nem nada, e deu também IgG pra ele. Então assim, todos nós demos IgG, mas só eu fiz o PCR. Mas a minha irmã tem até hoje problema de olfato e paladar, pelo menos já faz quase um ano ainda, não voltou. Mas o meu passou mais ou menos um mês e meio, foi bem lento. Não sei como é pra todo mundo, mas pra mim, pra ela, foi bem lento o processo de voltar. Eu acho que foi o pior desconforto da Covid pra gente, assim. É porque realmente é nada, assim. É zero, é completamente zero. Tinha as coisas queimavam em casa e eu só via pela fumaça que tava queimando coisa em casa. A gente ficou fazendo exercício de olfato, falaram pra gente que era bom. Tipo, fica cheirando umas coisas por um tempo, mesmo que você não sinta nada. Que é meio que pra sua área neurológica e voltando a entender os odores. E quando voltou, levou um tempo, ela começou a ter a distorção. Eu não tive, pelo menos. Essa distorção você diz de sentir cheiro estranho, essas coisas? Ela sente, no começo ela sentia cheiro e gosto de podre nas coisas. Ela falou que vai mudando às vezes. E aí foi meio estranho, porque tudo que ela comia, ela falava, isso aqui tá estragado, isso tá estragado. E a gente não achava nada anormal, assim. Foi aí que começou uma outra notícia que mandavam pra gente de alguma pessoa, não sei aonde, estava tendo esse problema. Agora que esse distúrbio está sendo mais comentado. Mas no final do ano passado ainda era tudo muito novo. E no meio do caminho a gente teve um cachorro. Eu ia falar sobre isso agora. Conta a história. Sim, a gente ela pegou, na verdade, cachorro em setembro. Porque a gente pensou, estamos em casa. Eu sempre quis ter cachorro. Ela nem tanto. Tinha uma feirinha perto de casa de sábado e que adotou lá. A gente pegou ela filhote e a gente nunca tinha tido cachorro, então foi uma aprendizagem grande pra gente desde o começo, porque a gente só tinha as coisas no plano das ideias mesmo, assim. O que era ter um cachorro? Vai ser ótimo, ele vai deitar do meu lado, ele vai super ser fofinho. E a realidade é um pouco diferente. Foi cansativo trabalhar e dar atenção pra um filhote o dia inteiro. Então você tá lá tendo uma reunião, de repente ele tá latindo, destruindo sua cama atrás de você. Isso é uma coisa meio comum pra gente. Aí você tem que desligar a câmera, dar uma arrumada em toda ali e voltar, assim, como se nada tivesse acontecido. Aí vira contra a parede. Não.
E aí, a gente sempre soube que ela tinha medo de gente, desde muito pequena. Tanto que quando ela me conheceu, que quando minha irmã pegou, ela se mijou toda. Que, então, assim, ela sempre teve mesmo um pouco de medo, acho que é meio natural dela, o medo de... Medo, né? Ela é uma cachorra medrosa. Ela teve muito pouco contato com gente, né? Em casa era eu, ela, minha irmã e os namorados. E aí, quando a gente começou a ir pra rua, a gente viu essa dificuldade já nela, ela nunca gostou que ninguém tocasse nela. Então, ela, assim, ela já recuava. E aí, a gente falava só que ela tinha medo, que é o que apresentava mesmo, sabe? Um cachorro medroso que tem medo do desconhecido. E aí, com os seres humanos, a coisa foi meio pior pela falta mesmo, da falta de socialização do cachorro. A gente sabia que ela ia ser um cachorro de médio porte, mas não tão maior do que ela ficou, assim. Ela cresceu mais do que eu imaginei. E a partir do momento que a gente começou a sair com ela maior, e ela foi tendo mais movimento na rua, o problema de reatividade, que é o que os cachorros têm, cresceu muito. Então, o que antes ela se escondia, agora ela ataca. Então, quando a gente vai sair e ela vê uma pessoa que pra ela é um problema, e às vezes não é, a pessoa tá só andando, sabe? Pra ela é uma ameaça, ela vai pra cima. Então, isso começou a ser um problema. Assim, o passeio começou a se tornar um momento que era pra ser gostoso, começou a se tornar um momento de muita tensão. E até hoje. Não é fácil passear com a Fijuca. A gente sai muito pela necessidade que a gente entende do cão de passear. Então, antes a gente fazia 2 passeios por dia, era ok, super legal. Conforme a rua foi ficando mais movimentada, a gente foi cortando, porque a gente via que ela ficava muito estressada. A gente desce, barulho, tem corredor de ônibus na frente de casa, então o barulho deixa ela muito tensa. E aí ela já entra num modo de defesa total. Então, a gente procura um adestrador para ajudar. E aí agora que a gente tá começando mesmo a praticar algumas coisas, chamar pessoas em casa, todo mundo que vem em casa, a gente faz treino com ela, pra ela, dentro de um ambiente controlado, ter acesso a pessoas e a gente conseguir transformar essa chavinha na cabeça dela, de tipo, pessoas é ameaça, pra pessoas pode vir coisa boa. Mais ou menos a linha de adestramento que a gente faz com ela é essa. Existem outras mais punitivas que a gente não segue. Então a nossa é um pouco lenta, a gente respeita muito o tempo do cachorro. Se ela tá estressada, a gente nem faz. Porque pra mudar de agitação pra uma coisa mais reativa é muito rápido. E devagarinho ela tem melhorado. A gente ainda passeia só uma vez por dia, só depois das 8. Quando já passou o lixo, quando já diminuiu o fluxo, quando tem menos cachorro, menos gente na rua. Pra ela ver um pouco de gente, mas ainda assim com um limite de segurança pra ela, pra gente, pra quem estiver perto. Como você acha que a pandemia tá te afetando? O que a pandemia despertou em mudança, assim, em você? Eu acho que o que ela mais despertou em mim, autoconhecimento. Durante esse tempo, assim, em casa, é bizarro pensar nisso, mas eu tive que saber o que eu podia fazer que ia me acalmar e dentro do que eu podia fazer dentro de casa. Então, assim, cozinhar mesmo. Era uma coisa que eu fazia mais por necessidade. Hoje eu vejo que eu gosto. Eu acho que uma coisa que vai ficar assim nossa, aproveite muito seus amigos. Aproveite muito sua família quando você pode. Uma coisa é você escolher não ver um amigo no final de semana. Outra coisa é você não poder ver, sabe? E tem amigos que eu não vejo desde o começo do ano passado. Nunca mais vi. Teve filhos de amigos que nasceram que eu nunca vi também. E uma coisa que pra mim hoje faz muita falta, então eu vou dar muito valor quando voltar, são todos os eventos e coisas culturais. Que antes a minha vida muito rodava em torno disso. Assim, participei de coletivos culturais. A pandemia impactou muita coisa, mas a cultura foi, assim, extremamente prejudicada. De muitas formas. Então, assim, a falta desses eventos culturais, acho que para todo mundo, do micro ao macro, assim. Para quem trabalha, a quem só desfruta. Poder ir numa amostra, numa exposição, num show, numa feira, num samba, qualquer coisa, assim. Eu acho que quando se fala de cultura é muito amplo. Mas isso me faz muita falta. Então, assim, o que a pandemia vai deixar pra mim, assim, quando tudo voltar, aproveite muito essas coisas. Porque a gente vê que elas são parte da essência humana, assim, você participar das coisas mais artísticas, da cultura. A cultura é muito
Tem muito a ver com a vida humana. Uma coisa bem, assim, básica que eu acho que eu vou levar pra vida inteira é essa questão de higiene. Pra mim é meio estranho agora eu sair de um ônibus e não passar um álcoolzinho, sabe? E o sapato fora de casa também é uma coisa que eu aprendi. Uma coisa que a pandemia com certeza é bem pequena, assim, né? Assim, uma coisa bem pontual mesmo, assim. Mas eu acho que vai ficar, assim, eu aprendi e acho que faz todo sentido manter esse tipo de coisa. Como que foi? Continuou ou não? Não. O nosso coletivo, a gente tinha um evento que a gente gostava muito de fazer, que já em 2020 a gente não conseguiu. E foi louco porque a gente sempre teve a esperança, alimentou a esperança de não, daqui 2 meses a gente vai fazer, vai dar tudo certo. Tudo bem, não deu, daqui 2 meses a gente vai conseguir fazer, sabe? A gente ficava alimentando essa esperança de que ia voltar logo. E teve um momento que chegou agosto, a gente falou, não vai dar. Cada um foi tendo seus momentos de reflexão mesmo, tipo, o que tá acontecendo, cada um nos seus universos, cada uma com as suas ansiedades, com as suas depressões. Eu tive meus problemas de ansiedade, um amigo ou outro teve problemas de pânico, ansiedade também, muitas pessoas em crise de depressão. Então isso foi dando uma desmotivada geral. E no coletivo, a gente foi parando cada vez mais as nossas reuniões, as nossas ideias. Eu acho que ninguém se sentia muito apto, psicologicamente mesmo, de continuar. A gente nunca fez do coletivo algo de fonte de renda. Cada um tem seus empregos e tudo mais. Graças a Deus ninguém saiu com um emprego perdido nem nada. Mas no coletivo a gente desacelerou completamente. Aí no começo desse ano eu resolvi dar um tempo mesmo. Falei pra eles que eu precisaria sair esse ano pelo menos para realmente pensar em outra coisa. Aproveitar que estava mesmo desacelerado pra gente realmente abrir espaços. Porque era uma coisa muito prazerosa, a gente não queria que fosse obrigação de nada, sabe? Então, assim, foi desmotivando muito, pegou muito forte a desmotivação, assim, sabe? Foi, pelo menos pra mim, foi muito difícil transformar uma coisa que era um problema que me desmotivava em faísca pra criatividade. Parabéns pra quem conseguiu. Nossa, tá pegando fogo, eu tive uma ideia, vou botar em prática. Nossa, pra mim não foi isso, assim. Foi tipo, meu Deus, eu vou ficar aqui no meu quarto chorando um pouco. Esperar isso acabar. Como que você imagina o pós-pandemia? Como você acha que vai estar os ânimos? Antes eu gostava muito de pensar que o mundo ia ser muito diferente pós-pandemia. Mas acho que agora eu tô um pouco... Eu acho que o que eu tenho visto do mundo, do Brasil, da forma como tem sido lidada a pandemia, do nosso governo, das nossas autoridades no geral, que as pessoas só querem voltar ao que era. E às vezes eu acho que cada um pode conseguir ser um pouco melhor, mas eu acho que no geral eu tô sentindo um certo pessimismo, assim. E eu acho que o pós-pandemia vai ser ainda muito duro, pelo menos nos primeiros anos, talvez, meses, espero. Eu acho que a gente vai colher muito fruto, na verdade, da má gestão dessa pandemia. Muito desemprego, muita coisa fechada, que é uma realidade, muito morador de rua. E aí eu não, como eu falei, não culpo a pandemia, né? Porque ela não é uma entidade. Mas eu culpo mesmo a gestão de tudo isso. A coisa positiva que talvez as pessoas possam tirar é do poder do coletivo. Tem coisa que não se faz sozinho, só coletivamente mesmo. Eu acho que isso, minimamente, as pessoas entenderam. Por mais que a necessidade as faça não fazer. Mas eu acho que é a noção de que tem hora que a gente tem que parar e fazer as coisas em conjunto. Talvez isso a pandemia tenha trazido, assim. Desde que eu me conheço por gente, assim, eu nunca vi a cidade parar o pouco que ela parou. Né? Eu lembro de fevereiro, não, março, abril. A rua realmente estava muito mais tranquila. Não vou falar que, nossa, era uma Europa que as pessoas tinham carta para ir na rua, porque, né? Não chegava a esse nível, mas assim, as coisas realmente pararam. Então, assim, eu vi que as pessoas conseguem pensar de forma coletiva até onde dá. Você acha que as pessoas vão mudar? Gostaria de dizer que sim, mas eu acho que não. Eu acho que o que as pessoas podem mudar com essa pandemia, elas talvez já mudaram, que é muito nessa questão mesmo do aproveitar a vida. A gente viu que o ser humano é muito social, ele precisa do outro, ele precisa sair, ele precisa ver pessoas, ficar sozinho, isolado, parece que não é da natureza humana mesmo, assim. As pessoas não conseguem. Mas
Eu não sei se mais que isso as pessoas têm mudado, assim. Infelizmente, alguns mudaram numa questão de respeito ao outro, alguns não. Então é difícil falar num geral, assim, né? As pessoas num geral. Eu penso isso até no uso de máscara, né? Às vezes, dependendo de onde você anda, você vê pouquíssima gente usando máscara. E é um ato simples. É beleza, é desconfortável, mas assim, é um ato simples que faz toda a diferença. Carol, você pensa na morte? Pergunta difícil. Muitas pessoas, às vezes, tinham medo de pegar o Covid por medo da morte. Eu não tinha esse medo da morte nesse sentido. Eu tive e ela tá presente, mas mais quando eu penso no meu outro, na minha família, nos meus amigos. Aí ela me dá medo e ela é muito presente ultimamente. Permeia muito por isso, nessa ideia da morte, na presença dessa morte, assim. Às vezes eu ir visitar alguém pode ser um limiar entre vida e morte. Eu tá levando um vírus, por isso ela pode morrer, pegar uma Covid e morrer. Como você avalia as autoridades lidando com a pandemia? A governo federal e estadual? Primeiro que essa briga governo federal e estadual já é um problema. Eu acho que numa pandemia ou em qualquer outra situação eles deveriam ser poderes que se conversam e não que se divergem dessa forma, porque aí a coisa ficou polarizada realmente. Parece que se você tem que escolher um lado, e numa pandemia não deveria ter lado para se escolher, deveria ser única e exclusivamente diminuir os prejuízos da pandemia, o máximo que pudesse. Infelizmente, o governo federal foi completamente omisso. Hoje a gente tem visto mais ainda com a CPI aí, encarando tudo que tem sido feito. A ausência completa, a negligência completa, e o principal é que tudo isso custou muita vida, que podia ter sido evitada a morte de tantas pessoas nesse tempo. E até hoje, as pessoas não pararam de morrer até hoje por Covid. E a falta de vacina, que a gente poderia ter tido vacina desde o final do ano passado, é uma coisa assim inconcebível. Simplesmente por se basear não se basear em ciência, sabe? Se basear em crença, em vontade particular, assim, de não querer ver a coisa como ela é mesmo, sabe? Não dar voz a quem realmente tem autoridade na área para responder sobre aquilo. E o governo estadual, ele fez... Eu não vou bater palma para umas coisas assim, nossa, temos vacina no governo, no estado de São Paulo. É o mínimo. A gente devia ter tido vacina no Brasil inteiro nesse momento, assim. E eu acho que o problema do governo estadual, foi levar isso para uma rixa pessoal, que não ajudou em nada. Ele fazer tudo uma grande propaganda, pensando ou não numa eleição 2022. Certos discursos não precisavam ser politizados, eu acho que certos discursos eram científicos e deviam ser respeitados e seguidos de acordo com quem pode falar sobre isso e não ficar politizando tudo. Parece que muitas vezes as pessoas falam, não vou tomar essa vacina ou aquela vacina, porque se eu tomar essa, é do outro candidato. Por isso que eu acho que eu vim sendo tomada por uma força de pessimismo ultimamente, assim. A gente vê que certas coisas parece que não vão mudar, sabe? Nas pessoas, assim. E na política. Eu acho que, podia ter sido tão diferente, podiam ter tratado isso de uma maneira tão mais séria. O Brasil podia ter tido vacina tanto mais tempo, e aí você vê que as coisas se perdem por tão pouco, assim. Eu fico muito desmotivada de pensar que, nossa, depois da pandemia o mundo vai ser melhor. Não sei se vai, porque já não tá sendo, sabe? Já podia ter sido feito muita coisa que já não foi. Mas o governo estadual, querendo publicidade ou não, querendo ganhar votos futuros ou não sei, ele pelo menos foi atuante, ele não foi omisso. Mas o federal foi omisso, foi negligente, ele não se portou de nenhuma forma respeitosa com quem estava sofrendo com isso, com quem estava morrendo com isso, com quem estava perdendo emprego com isso. O que você quer para o futuro do Brasil? Nesse momento, vacina. Se tem uma coisa que vai poder fazer a gente voltar minimamente às atividades que tínhamos, pra gente conseguir ter a vida no movimento que a gente quer,
voltar a ter a nossa liberdade do jeito que a gente quer, voltar a viver a vida com menos medo e com menos medo de morte, da morte principalmente, é uma coisa chamada vacina. Então, nesse momento, o que eu mais quero pro Brasil é vacina para todo mundo. E o que eu mais queria é que as pessoas tivessem respaldo, assim. Eu acho que muitas pessoas se sentiram, como eu posso dizer, à mercê da sorte nessa pandemia. Isso eu acho muito triste. As pessoas não terem não ter trabalho, não ter como trabalhar, ou não ter onde morar, que é isso, vir uma bola de neve, não ter o que comer. E tudo isso, assim, foi uma grande falta de respaldo do governo. Que nas próximas eleições a gente leve muito em conta o que aconteceu agora, da forma que tudo tem acontecido, para a gente conseguir evitar de alguma forma que os próximos governantes sejam ou façam coisas parecidas como tem sido lidado com a situação agora, assim. Então, eu gostaria muito que o Brasil tivesse um próximo governo que tivesse muito mais atenção ao social, à saúde, que desse muito mais incentivo à ciência, porque se hoje a gente está saindo de onde a gente entrou é devido a ela. As instituições públicas, que se não fosse o SUS, a gente também estaria pior ainda, né? É muito fácil a gente falar, o SUS é horrível, o SUS tem filas, sim, mas se não fosse ele, a gente não tinha metade do que a gente teve de positivo nessa pandemia. A gente não teria vacina sendo distribuída agora. Então, que o próximo governo tenha realmente mais ênfase na gestão pública, no bem-estar social mesmo, assim. E o que você quer para o seu futuro? Ai, o que eu quero no meu futuro? Tá aí, uma pergunta que eu faço pra mim todo dia. Essa é uma pergunta muito, muito filosófica. Eu acho que eu quero muitas coisas, mas agora, se tratando de pandemia, o que eu quero pro meu futuro é poder voltar a ver meus amigos, poder voltar a ver meus pais e minha família, no geral, sem essa culpa, sem esse medo, com essa, na verdade, a culpa de estar fazendo algo errado, sabe? Eu quero conseguir ter a minha vida de volta, assim, ter as experiências de vida de volta. É o que eu mais quero, assim, agora. É conseguir sair, ver amigos, viajar, me divertir e sem esse medo. O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o saopauloisolada.com.br. Lá você vai encontrar essa conversa transcrita e também vai poder assinar a nossa newsletter com dicas do que fazer nesse período de pandemia. Toda sexta-feira você recebe um resumo das conversas que aconteceram ao longo da semana, com as dicas culturais ou de comportamento de cada pessoa entrevistada. Se quiser contribuir com o projeto, temos uma campanha de financiamento coletivo aberta no Catarse. Toda ajuda já é um super apoio para que ele aconteça. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.